Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de capacitação para educadores culturais, uma iniciativa da Urumi, contemplada no projeto Procultura da Secretaria de Município da Cultura, aqui da cidade do Rio Grande. Bom, na aula passada a gente viu um pouquinho do que foi o edital Procultura, um pouquinho da Urumi, mas hoje a gente vai adentrar no que é o conceito de patrimônio, né? E lembrando que na aula passada eu falei que a festa de Iemanjá seria o elemento articulador para que possamos pensar nos bens culturais de uma forma local, ou seja, pensar no conceito de patrimônio aplicado à realidade da cidade do Rio Grande. Então a aula de hoje é um pouquinho mais densa, mas eu gostaria que vocês assistissem até o final e pensasse como evoluiu o conceito de patrimônio ao longo da história, como chega esse conceito, né, de patrimônio até os dias atuais, né, que de uma forma que nós devemos preservar e, sobretudo, lutar, né, pelas políticas patrimoniais em defesa da cultura, em defesa das manifestações artísticas, enfim. Então a aula de hoje ela é conceitual, mas no sentido de que vocês compreendam o quanto foi lento, mas que foi importante a evolução do conceito patrimônio desde lá da Idade Antiga até a contemporaneidade. Espero que todos e todas estejam bem e que aproveitem ao máximo essa aula. Como sempre, estou aqui assistindo essa aula junto com vocês para tirar as dúvidas via chat. Muito obrigado. Patrimônio é a palavra de origem latina, patrimônio, entre os povos antigos, sobretudo entre os romanos, e se referia a tudo aquilo que pertence ou se referia ao pai. Nessa direção, patrimônio era algo que se referia à propriedade privada individual referente à nobreza. No contexto da expansão do cristianismo, já na Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica ao poder, o conceito de patrimônio passa a receber uma conotação também sagrada, né, religiosa. Patri significa pai, que também significaria Deus. Então, para legitimar o acúmulo de bens, né, da propriedade privada entre a nobreza e, posteriormente, entre a burguesia. E aí, lembrando que a igreja fazia parte dessa nobreza, né? Então, ao acúmulo de bens da própria Igreja Católica. E com o passar do tempo, esse conceito se estende aos patrimônios, né? Bens da plebe, né? Ou seja, dos pobres, das aldeias, das cidades e dos burgos. E, portanto, patrimônio atualmente é tudo aquilo que foi acumulado e herdado dos pais ou dos ancestrais, ou seja, daqueles que vieram antes, não necessariamente numa relação consanguínea, mas daqueles que vieram antes de mim. Portanto, se eu tenho uma relação com alguns bens culturais hoje, foi porque a minha ancestralidade preservou de alguma forma uma herança de conceitos, valores e práticas representados concretamente por palavras, sons, ritmos, gestos, expressões faciais, corporais, rituais, histórias e lendas, tecnologias, práticas, imagens, coisas, artefatos, construções e monumentos. E aí, no final do século XVIII, com a queda das monarquias absolutistas e a implantação dos novos regimes políticos, né, sobretudo dos estados totalitários, houve uma preocupação com a ruptura com aquilo que se considerava passado nacional, né, fomentando novos modos de existência desse passado. Não era o caso de destruir os testemunhos do passado, mas de criar formas de pensar a história. E aí são criados museus para conservá-los a partir de uma triagem, ou seja, o Estado passa a se apropriar do patrimônio para dar sentido ou legitimar o poder, né, daquelas pessoas que estão à frente desses novos países a partir do século, sobretudo do século XVIII. Então, vai se criar uma ideia de uma memória nacional, né,
com o intuito de unir toda a população de um determinado território. E lá já no século XIX, na França, é que tem início, então, a construção desta memória nacional, né? A partir de uma variedade de elementos produzidos desde o processo revolucionário até sua consolidação no século XIX. Aqui a gente está falando da importância da Revolução Francesa nessa perspectiva de preservação da história, né? Quando vai se apropriar, como eu disse, o Estado vai se apropriar dessa memória nacional para legitimar o poder de alguns e deslegitimar o poder de outros, né? Uma construção de um ideal de cidadania a partir desta memória e de seus monumentos ou momentos fundadores. Então, os heróis nacionais, né? Aqueles que lideram as revoluções, os grandes ditos nomes da história, né? Passa então a se construir uma história oficial, não só da França, mas de todos os países já consolidados neste período, para legitimar, né, este poder, né? Então, pensar em patrimônio é pensar que há uma disputa geográfica, uma disputa política pela memória nacional, né? Pelo nacionalismo. E aí, então, a constituição, né, de uma identidade burguesa a partir dessa Revolução Francesa. E aí é que a gente tem os monumentos, né? A gente viu o Museu do Louvre, na França também. Aqui a gente vê o Arco do Triunfo, de 1836, que representam esta Revolução Francesa. E aí, a partir daqui, a gente começa, então, a olhar um pouquinho das cartas patrimoniais, né? O que, que são cartas patrimoniais? Foram documentos que foram escritos ao longo do tempo, que foram conceituando e que foram moldando, né, o que seria essa ideia de patrimônio vinculado à história nacional, uma história, obviamente, pensada a partir dos moldes ocidentais, judaico-cristãos, brancos e da elite, né? Então, lá em 1877, né, a Comissão do Monumento Histórico é dos primeiros documentos que se pensou patrimônio na história, né? Classificação dos monumentos da antiguidade, né? Igrejas, castelos da Idade Média, se pensando aquela história da Idade Média como uma história unificadora da própria Europa, né? Já em 1913, a leis sobre o monumento histórico, né? Concentrava-se em preservar conjuntos arquitetônicos de vista histórica. E é tudo isso que eu já falei, né? Eles olharam para esse passado, né? Eles elegeram uma história como uma história oficial e passaram, então, a criar políticas públicas para preservar esta memória nacional, né? Uma ideia de uma história dos vencedores, como a gente costuma chamar. E ainda seguindo nas cartas patrimoniais, tem a Carta de Atenas, né? Que sugere que os estados, ou seja, que os países, agissem concretamente para favorecer a conservação de monumentos de arte, né, e de valor histórico. Ou seja, essa carta de Atenas, ela previa, então, a preservação de um patrimônio material, né, daquilo que se pode tocar, daquilo que se pode visualizar e que vai, como eu disse, legitimando essa história oficial branca e ocidental, né? Ou seja, eles elegiam o que eles consideravam arte, né, para conservar e preservar. A palavra conservação, lá nos idos dos anos 30, ela tem muito peso, né, porque é quando se começa, o mundo inteiro ocidental começa a discutir essa ideia de conservar o passado para explicar o presente, né? Uma história que vai também vai se legitimar no Brasil, né, sobretudo no Estado Novo varguista. E aí a gente tem em 1937, né, que é quando Getúlio Vargas dá lá o seu golpe militar e começa, então, o período do Estado Novo, que vai de 37 a 45, e Vargas e sua comissão de ministros começa, então, a pensar num passado, né, numa ideia de nacionalismo brasileiro. E a gente falar
em nacionalismo, a gente tem que olhar já para a Itália, né, com aquela ideia de nacionalismo exacerbado, que vai legitimando as atitudes fascistas. Isso está acontecendo neste momento, na década de 30 na Itália, né, e que vai influenciar a política varguista durante todo esse período, né? Então, essa ideia de nacionalismo, que é quando Getúlio Vargas vai lá e tem o episódio que queima as bandeiras dos estados brasileiros, dizendo que o Brasil era uma coisa só, né? Que o Rio Grande do Sul e o Nordeste tinham coisas em comuns e que fortificavam essa ideia nacional, né? E aí vão se elegendo elementos para esse nacionalismo, né? Um dos primeiros elementos eleitos, né, no período Vargas, como que representaria o Brasil, seria o samba, né? E aí, porque a gente tem que pensar que lá nos anos 30 o rádio já está consolidado como uma ferramenta de comunicação de massa, né? E aí o Vargas vai unir o rádio como uma forma de comunicação de massa, vai usar o rádio como uma ferramenta estatal para difundir essa ideia desse nacionalismo. E aí nisso vai entrar as questões patrimoniais, né? Através do samba, não somente através do samba, vai se dar essa ideia do brasileiro, se construir essa ideia de que o brasileiro é um povo pacato, de que o brasileiro é um povo que tem um jeitinho para tudo, que tem uma certa malemolência do samba, enfim. E aí vai se criar o primeiro decreto lá de Vargas, em 37, vinculado exclusivamente ao patrimônio, né, de preservação do patrimônio, vinculado à afirmação do triunfo, né, do novo e de uma história do Estado que se transforma em história de todos. É neste momento da história do Brasil que se elege a figura do Tiradentes, né, como o grande herói nacional, né, como aquele que defendeu a República, que não queria mais a monarquia brasileira, aquele que através da Inconfidência Mineira via os planos de uma grande república, né? Então vai se eleger a figura do Tiradentes, que até então era totalmente excluída da história do Brasil, e vai se colocar num patamar, né? Tiradentes, então vão dar aquela imagem dele semelhante a Jesus Cristo, com a corda no pescoço, que foi enforcada, né? Então já temos aí um herói nacional, que é um herói semelhante a Cristo, que é uma ideia libertadora, pensando, né, que a Inconfidência Mineira estaria também pensando, supostamente, numa abolição que, na verdade, não estava, né? Estava pensando na abolição dos meios econômicos, não dos meios sociais. Enfim, e aí junto, né, esse decreto de 37 do Estado Novo, ele vai criar o SFAM, né, que é a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que hoje a gente conhece como IFAM. É, então, com a intenção de abrasileirar os brasileiros, vínculo com os modernismos, né, com Mário de Andrade. A gente tem que pensar que lá na década de 30 houve um movimento modernista, né, que vai influenciar as artes plásticas. A gente tem Tarsila do Amaral aí pintando, né, um Brasil dos anos 30. A gente tem o samba, como eu já disse, se consolidando, né? Embora as escolas de samba e os negros ainda continuassem sendo perseguidos por Getúlio Vargas, se tinha essa ideia de que o samba era nacional, e outros elementos, né, da cultura, né? Então, com vínculo com os objetivos do Estado Novo, definição de uma identidade nacional, busca da identificação, defesa, restauração e conservação de monumentos e obras de arte que valorizassem a cultura nacional. E aqui é importante a gente pensar que eles estão falando, sobretudo, das grandes construções lá do século XVII, XVIII, né? Dos prédios históricos de Minas Gerais, enfim, eles estão pensando através desse patrimônio material, buscar também essa identidade nacional. E aí esse decreto-lei
ele vai definir que patrimônio no Brasil, naquele momento, era um conjunto de bens móveis e imóveis cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por sua excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aí aqui a gente tem que chamar atenção para esse valor etnográfico, né? O que é a etnografia? É um termo lá da antropologia que vai se pensar a cultura. E aí o SFAM, naquele momento, se tem uma perspectiva de ampliar o conceito de patrimônio, não apenas em bens materiais, né, móveis e imóveis, mas também de um valor etnográfico a esse bem. Não adianta eu ter uma obra de arte sem saber o contexto de que essa obra de arte foi criada, o porquê ela foi criada, por quem ela foi criada e a quem ela representa. São os valores etnográficos, bibliográficos e artísticos, né? E aí esse decreto-lei de novembro de 37, né, ele vai definir também os critérios de tombamento, né? Então ele vai definir que o patrimônio é tudo aquilo que é tombado, ou seja, o que não for oficialmente tombado não seria então patrimônio. São eleitos como elementos dignos de preservação as sedes do poder político, ou seja, a gente tem a vila, o Museu Nacional, né, que vai representar o Brasil Imperial, a gente tem os grandes casarões, as igrejas do século XVIII e XIX, então o poder político, né, religioso, militar, e aí a gente tem os fortes no Rio de Janeiro, na Bahia, vinculados sobretudo à Marinha do Brasil e ao Exército, que foram tombados, né, das classes dominantes, assim como seus feitos e modos de vida. Ou seja, esse valor etnográfico estava ainda voltado para a elite dominante. E o decreto de 37, ele se mantém até hoje, né? É importante a gente dizer isso, né? Como patrimônio oficial da nação, apesar da maior parte da nação não se reconhecer nesses símbolos, né? A expropriação da memória. E essa perspectiva que foca a unidade e a identidade nacional constitui fator de marginalização das contradições reais e tira da memória, né, o significado de luta social. E aí é importante a gente pensar que esse nacionalismo varguista, ele colocava o povo como uma única perspectiva, né? Nós somos o poder político e religioso e o restante é o povo. Né? Esse povo não tinha rosto, esse povo não tinha peculiaridades, esse povo não tinha significações, né? Ou seja, todos eram ou índios, ou pretos, ou pobres. E tudo isso, para a elite brasileira, não produzia cultura. Então, até 37, a partir de 37, se pensava, então, o patrimônio dos ditos vencedores da história. Então, tudo aquilo que foi contra as políticas, contra os regimes de escravidão, tudo aquilo que foi contra a elite dominante, ao poder, não foi considerado como patrimônio. Né? E aí a gente tem aqui, como eu havia falado, a figura aí de Tiradentes, né, como o herói da Confidência Mineira, né, o grande republicano, né, que defendia o fim da monarquia no Brasil. E aí a gente tem a própria, né, o quadro da Independência ou Morte, aí, a suposta história, né, de Dom Pedro às margens do Ipiranga, declarando independência do Brasil em relação a Portugal. Que a gente sabe que a história não é assim, mas é que foi eleita a história oficial e essa história oficial foi parar nos livros didáticos, né? Então, o Decreto-Lei de 37, ele privilegiou a proteção de monumentos de valor excepcional, com especial destaque para as obras do Barroco. E aí a gente tem
Minas Gerais, né? A Minas Gerais de 1930 era uma Minas Gerais decaída, uns prédios em grande deteriorização, então, mas que ainda preservavam grandes valores de um Brasil colonial, né? A grande época do ouro, né? De extração de ouro lá em Minas Gerais, através da mão de obra escravizada. E aí as obras, né, de Aleijadinho, presente sobretudo nas igrejas, nas Minas Gerais, vão ser resgatadas, né? O movimento artístico do século XVIII, considerado a essência da brasilidade. Os edifícios do períodos mais recentes, com os numerosos existentes no centro da cidade de São Paulo, construídos sob influência do ecletismo, a partir do final do século XIX, foram relegados, pois eram considerados alheio à tradição brasileira. Então, era então um embate, né, de tradição versus modernidade. Tudo aquilo que é moderno, a tradição não aceita. E a gente sabe que na prática isso não é verdade, porque a história ela dá essa possibilidade, né, de coexistência de diversos tempos, né, no mesmo contexto. O objetivo do Estado Novo, né, a política cultural da época marcada pela intervenção vinculada aos interesses do mercado, né, e a lógica de consumo, ou seja, o mercado, aí o capital, as grandes empresas, né, querendo então destruir tudo aquilo que era considerado antigo. Então, com a criação do SFAM, né, e ainda com essa tentativa de abrasileirar os brasileiros, um vínculo dos modernismos, do modernismo de Mário de Andrade, né, os objetivos de uma definição dessa identidade nacional também colaborou, né, para a preservação de prédios que hoje, no século XXI, a gente tem acesso, né, monumentos, né, lugares importantes da história do país, porque senão a especulação imobiliária do período, né, com a expansão da industrialização no Brasil, iria de fato destruir esses bens materiais, né, ou os bens culturais de uma forma geral. Né? E aí, como eu disse, destaque para o barroco, né? Presente tanto em Minas Gerais, também em Salvador, ou seja, no Brasil, né, mais colonial possível, né? Então, a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, essa imagem mais abaixo aqui, os grandes casarões, né, que falavam desse triunfo tanto da igreja quanto da elite, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, né? E que em Rio Grande, nesta política de 37, né, a gente vai ver tombado o conjunto arquitetônico que constituiu a Catedral de São Pedro, né, a Igreja de São Pedro, ali na entrada do Calçadão. Então, como eu disse para vocês, eu sempre vou buscar o conceito e trazer para a modernidade. É na década de 1930 que a Igreja de São Pedro foi tombada pelo SFAM, mas ela foi tombada não somente a igreja, né, essa que a gente vê na fotografia, mas também o conjunto de prédios no seu entorno, que hoje não existe mais, né? Temos em Rio Grande não temos nenhum monumento que faça referência à história dos africanos aqui preservados. Por quê? Né, a gente tem que pensar quem construiu essa igreja. Se ela foi construída no século XVIII, nos moldes coloniais portugueses, por que que não existe nenhuma referência da cultura negra nesse primeiro momento que o SFAM patrimonializou o primeiro bem cultural do Rio Grande do Sul, que foi a Igreja Matriz de São Pedro, né? E aí esses dois prédios que você vê à volta, tanto à direita quanto à esquerda, eles não existiam na época da patrimonialização. Era uma praça, não existia o prédio do Correio ainda, o antigo prédio do Correio, a gente está em 2021, né? Ele não existia, mas existiam outros prédios ali que posteriormente foram destruídos para a construção desses dois prédios que vocês veem. E aí a gente também tem um grande feito inédito, né? Que assim como foi um dos primeiros bens culturais patrimonializados no Rio Grande do Sul, o conjunto arquitetônico da Catedral de São Pedro, também foi um dos primeiros bens despatrimonializados, ou seja, que perdeu o valor patrimonial total, né? Aí ficou somente a igreja, todo o entorno foi descaracterizado.
Então, a gente também tem a cidade do Rio Grande como marco dessa política de preservação patrimonial nos idos dos anos 30, né? E, ó, preservam-se as igrejas barrocas, os fortes militares, casas grandes e os sobrados coloniais. Esqueceram-se, no entanto, das senzalas, dos quilombos, das vilas operárias e dos cortiços. Por qual motivo as cidades mineiras são consideradas patrimônio nacional e Antonina, no Paraná, e São Francisco do Sul, em Santa Catarina, não são? Por que tiramos fotos em casarões, igrejas e fortes, né? E aí, como eu coloquei ali, por que que Rio Grande não tem nenhuma referência propriamente dita, né? Dessa herança cultural africana, ainda que de resistência. A gente sabe, quando a gente fala em Pelourinho, nosso pensamento se remete diretamente a Salvador, Bahia, ao local chamado Pelourinho, que é Pelourinho, para quem não sabe, era o local de comercialização de pessoas negras, né? É onde se colocavam os africanos e africanas e os afrodescendentes para a venda. Era o mercado de venda de pessoas negras escravizadas, né? Então, em todas as cidades do Brasil existiam locais chamados Pelourinho. Em Rio Grande existiu esse lugar, né? Esse lugar, para quem conhece a cidade do Rio Grande, era ali no lugar onde a gente chama hoje de Praça São José do Norte, que é a pracinha da Santa Casa, né? Chamada de Pracinha da Santa Casa do Rio Grande. Era ali que eram comercializados os seres humanos para venda, né? E por que que quando a gente passa nesse local ali hoje, não tem nenhuma referência a esse local? Um local de dor, um local de tristeza, né? Porque vai fazer referência à escravidão, mas também um local de resistência negra, porque eram ali que negros e negras também eram castigados publicamente por muitas vezes resistirem à escravidão, né? As formas de resistência da escravidão se davam de diversas maneiras, fosse através da fuga, fosse através da tentativa do suicídio, fosse através da tentativa do assassinato, né, dos seus senhores e senhoras, do envenenamento dessas pessoas, enfim, diversas formas de resistência, né, de africanos e africanas, através das religiosidades, as religiões foram perseguidas, né, também, as manifestações religiosas negras. Então, quando isso acontecia, esses africanos, africanas e afrodescendentes eram levados para o Pelourinho também para serem castigados em praça pública. Então, por isso seria importante termos locais de preservação dessa memória para que ela nunca mais aconteça, né? Mas também como uma forma da gente mostrar que, ao passo que eles eram castigados naqueles locais, era sinal de que eles resistiram à escravidão, era sinal que eles não aceitaram a condição de escravização, como muitos tentam negar aí. Enfim, a gente dando seguimento, então, a essa ideia de nacionalismo e patrimônio, né? Ou seja, ao embate, né, de conservar aquilo que é antigo, frente à industrialização, frente à modernização das cidades, à expansão das cidades, né? A gente tem que pensar que o mundo moderno, né, o processo de industrialização, apresentava perigo ao patrimônio no sentido do que o passado representava pouco para o presente. Esse era o pensamento da época lá, da década de 30 e poucos, né? O duplo significado, né? O vínculo com a sociedade burguesa e, ao mesmo tempo, com o novo. Então, enquanto a sociedade burguesa, né, se orgulhava desse passado, dos seus heróis nacionais brancos, católicos, cristãos ricos, é, ao mesmo tempo eles estavam nesse embate de que precisavam industrializar o Brasil, né, e para isso também precisavam apagar parte desse patrimônio, dessa memória. Modernidade, então, naquela época significava então uma ruptura do passado com a tradição, né? O passado e o presente. E hoje a gente já tem um entendimento de que não é isto. Eles podem coexistir, eles podem ser ressignificados e está tudo certo. E aí, ainda pensando nas cartas patrimoniais, e aqui a gente já está na década de 60, né? Carta de Veneza, ou seja,
um conjunto, né, de reuniões realizadas em Veneza, na Itália, através da Organização das Nações Unidas, que se juntaram para discutir o conceito de patrimônio, né? E aí, então, eles traziam um documento em que orientava os estados, né? Orientava os países, né? O Estado não mais se responsabiliza pela escolha e conservação dos monumentos, e sim a humanidade. Ou seja, eles vão desautorizar, não é mais o governo, não é mais a elite que vai determinar, na teoria, o que seria patrimônio, mas sim a humanidade. A humanidade cada vez mais consciente da unidade de valores humanos, as considera um patrimônio comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsáveis por preservá-las. Não somente grandiosos monumentos deveriam ser preservados, mas também criações modestas com significado cultural. O artigo 1º da Carta de Veneza coloca que a noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural, que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. E aí, então, a gente vê um alargamento, né, desse conceito do que é monumento, do que é bem cultural, do que é patrimônio. Ou seja, não só mais esses prédios da elite, mas todo o processo de urbanização, né? E aí entra também, começa a entrar, então, aquilo que foi construído não apenas pela elite, mas também pelo proletariado, né, pelos trabalhadores. A memória dos trabalhadores e trabalhadoras são igualmente importantes do que as histórias da elite. Então, as políticas patrimoniais já no Brasil, na ditadura militar, né? Aí cresce a intervenção do Estado na cultura, né? Aí a gente tem que pensar aí que a partir de 64 vão começar a se criar mecanismos de regulação daquilo que é cultura, daquilo que é arte, aí vão começar a censurar e também direcionar o olhar, né? Vão eleger, então, alguns, assim como Getúlio Vargas na ditadura dele fez, na ditadura civil-militar também vai existir essa regulação, essa intervenção, né? De uma identidade nacional pautada nos heróis nacionais, né, que aí continua ainda se reconhecendo no samba, a Umbanda, né, que surgiu oficialmente na década de 20, aqui na ditadura militar, embora ela ainda é preconceituosamente perseguida de diversas formas, ela começa então, os militares começam então a se apropriar da Umbanda para colocá-la nessa ideia de valor, de identidade nacional, mas não reconhece oficialmente, né? Até então. E aí, em 67, o Encontro Latino-Americano no Equador, onde se define a importância do patrimônio na valorização do desenvolvimento nacional. E aí, em 68, já no Brasil, a criação do Conselho de Defesa do Patrimônio como mercadoria. Daí o vínculo com o turismo. Aí o que os militares vão fazer? Regular a cultura, censurar o que é cultura e o que é patrimônio e dar um valor mercadológico, né? Aí começa então a se criar essas ideias de lugares de turismo, porque fazem parte da história nacional, e aí você vai ver a criação de museus que ainda vão contar a história dos vencidos, né? Aliás, a história dos ditos vencedores, história oficial, uma ideia de utilização do espaço como mercadoria, né? Turismo como forma de manipulação simbólica em relação à memória nacional. E aí no Equador, as normas de Quito, na cidade de Quito foi redigida essas normas, né? O documento, então, demonstrou preocupações por parte dos profissionais das áreas patrimoniais com o empobrecimento de vários países, né? Os chamados países desenvolvidos da América Latina. A América Latina, toda ela, na década de 60, estava vivenciando as ditaduras militares, né? Fomentadas
ou fomentadas pelos Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar que eram países muito pobres e que a destruição dos bens culturais estava, de uma certa forma, massificada, né? América Latina ou América Central, América do Sul, consequentemente, o abandono de seus monumentos, né? Então, se esses governos ditatoriais diziam que era cultura e diziam que era patrimônio, obviamente, os bens culturais que representavam as histórias das populações eram totalmente esquecidos, né? Totalmente desvinculados. E aí, então, na próxima aula, a gente dá continuidade a é, esse ampliação, essa alargamento do conceito de patrimônio. Espero que todos e todos tenham gostado da aula. Como eu disse, é só para vocês compreenderem que o campo patrimonial é um campo de disputa pelo poder também, né? Pela memória nacional, um campo de disputa política, um campo de disputa social, um campo de disputa étnica e cultural. Então, na próxima aula, a gente vê isso no Brasil a partir da democratização, a partir da Constituição de 1988 e o como ela influenciou no nosso pensamento do que é patrimônio hoje. Muito obrigado a todos e a todas. Motumbá, axé.